dia a todos que nos agraciam com sua presença aqui no 11º Fórum Jurídico de Lisboa. Nós começaremos o dia com este painel, que é a mesa número 7, painel paralelo, cujo título é Inteligência Artificial e Injustiça. Como lidar com o potencial discriminatório de decisões automatizadas. Eu cumprimento a todos vocês e cumprimento a todos os presentes na mesa, na pessoa aqui do Flávio Jardim, meu querido amigo. E, sem mais delongas, porque nós temos aqui uma integrante, que é a doutora Vera Lúcia Raposo, tem que participar de um painel lá em cima também, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra, eu vou apresentando cada membro desta mesa na medida em que eles forem sendo chamados para falar, tá bom? Então, eu passo primeiramente a palavra para a doutora Vera Lúcia Raposo, investigadora do What Next Law, Future Health, professora auxiliar da Universidade Nova de Lisboa e doutora em Direito pela Universidade de Coimbra. Muito obrigado, professora. Com a palavra. Sim. Muito obrigada. Não tem micro, mas eu acho que... Tem um microfone ali, ó, aquele ali. Aqui, ó. Passa. Está? Eu tenho 2 filhos pequenos, supostamente devia conseguir gritar o suficiente para toda a sala me ouvir. Muito obrigada, Sr. Presidente da Mesa. Já agora, se me permite, eu também não quero tomar muito tempo. Qual é o tempo normal que é suposto para fazermos a nossa... Sim. Sim, claro, até porque costuma-se dizer que tem que ir apanhar um avião, mas eu literalmente tenho que ir apanhar um painel. Ora bem, o que eu decidi então, porque eu tenho a certeza que os restantes membros da mesa vão pegar nesta matéria numa outra perspectiva, explicando como é que a inteligência artificial suscita os bias, as discriminações, e há muito para dizer sobre isso. Então eu decidi pegar numa outra perspectiva, que tenho a ideia que provavelmente não vai ser tão discutida aqui, porque é um pouco mais inusual, que é a dificuldade em identificar o próprio bias. Alguém falará aqui como é que eles nascem, como é que as discriminações resultam da IA e como é que as podemos solucionar. A minha pergunta é, mas como é que nós sabemos que elas existem? É óbvio que muitas vezes é um bocado in your face, ou seja, se existem pessoas com determinadas características que literalmente não são recrutadas ou que são mais visadas pelo sistema criminal, é óbvio que nós sabemos que existe uma discriminação. Por exemplo, ainda há dias estava num evento e estávamos a dar o exemplo de um sistema de IA que é muito utilizado nos tribunais norte-americanos para tomar decisões acerca de prisões preventivas, liberdade condicional, até acerca da medida da pena. E a ideia é que sistematicamente são os afro-americanos que são condenados a penas mais longas ou a prisões preventivas ou que vêm recusadas a liberdade condicional. É óbvio que, a não ser que alguém aqui adote quase um renascer das teorias de Lombroso de que as pessoas com um certo aspecto exterior são mais propensas a cometer crimes, o que obviamente ninguém hoje em dia se atreve a dizer tal barbaridade, todos nós sabemos que existe aqui um bias, isto é muito evidente. Há outros que não são tanto, há outras formas de discriminação que são um bocadinho mais subtis. Nomeadamente porque a característica que une as pessoas que sistematicamente são visadas de forma negativa não é tão evidente como seja, por exemplo, a religião ou a cor da pele. Pode ser, por exemplo, um código postal. Pode ser viver numa determinada zona da cidade que está conotada com altas taxas de criminalidade ou com populações que não têm tanto acesso a certos recursos ou de meios económicos mais desfavorecidos. Quando a discriminação não é assim tão evidente, a pergunta é como é que nós sabemos que ela existe? E para isto nós temos que falar de 2 grandes questões que hoje em dia se discutem em relação à inteligência artificial, que são a transparência e a explicabilidade. Eu estou a falar em 2 grandes questões e, na verdade, haverá muita gente que discorda de mim e acha que isto é só uma questão. Porque há quem entenda que transparência e explicabilidade da inteligência artificial são exatamente a mesma coisa. Eu acho que não. Eu acho que a transparência relaciona-se com a divulgação pública de informações acerca do sistema de inteligência artificial. Ao passo que a explicabilidade se prende com o entendimento da forma como a IA funciona. Quando ambas não existem, torna-se muito difícil
determinar se existe ou não ali um bias e, portanto, uma discriminação, a não ser daquelas que são literalmente visíveis e explícitas e escancaradas. Portanto, a transparência teria a ver com a divulgação de informações, por exemplo, sobre quais os dados que foram usados para treinar o sistema de IA, o que é tremendamente importante, porque, como irá aqui ser longamente explicado na mesa, tenho a certeza, uma das grandes causas da discriminação da IA tem a ver com o facto de se usarem dados que em si mesmos são discriminatórios. O tal célebre exemplo do algoritmo da Amazon que sistematicamente promovia e recrutava homens. Porquê? Porque os dados que lhe foram fornecidos, como sendo os do bom trabalhador, eram do trabalhador masculino. Porque, tradicionalmente, as pessoas que eram recrutadas pela Amazon e, sobretudo, em cargos mais elevados, eram homens e, portanto, o algoritmo aprendeu isso porque os dados eram em si mesmos discriminatórios. Ou então porque treinamos o sistema de IA com um tipo de dados que diz apenas respeito a uma parte da população. Outro exemplo de escola. Se eu usar um sistema de IA, que por exemplo foi um sistema de IA para detectar cancro de pele, que foi treinado com dados de pessoas caucasianas, dados de saúde caucasianos, significa que o sistema de IA vai ser muito bom a identificar cancros de pele em pessoas de pele branca, mas não tão bom em pessoas que tenham um tom de pele mais escuro. Porquê? Porque eu só usei dados de um setor muito específico da população. Portanto, saber quais os dados que são usados para treinar a IA é crucial. Nem sempre existe esta transparência. Saber, por exemplo, também se a IA está a funcionar com o chamado Human Switch, ou seja, com o controle humano, com a supervisão humana a tal ponto que um humano pode a todo momento parar o sistema de IA, isto é muito importante para identificar os bias. Este dado, se existe ou não o controle humano, muitas vezes também não é divulgado porque não existe transparência. Saber, por exemplo, a taxa de precisão, de cuidado, de exatidão da IA, também é uma coisa que tem a ver com a transparência. Muitas vezes nenhuma destas informações é divulgada. Porquê? Não é por questões técnicas. É óbvio que as pessoas, os AI developers, têm estas informações e podem divulgá-las se assim o entenderem, se quiserem. Não é essencialmente por questões de estratégia empresarial. Porque muitas vezes os AI developers entendem estas informações como sendo parte da sua vantagem competitiva face a outros concorrentes no mercado. E, portanto, não as querem divulgar. Não divulgam às autoridades de controle, às autoridades de acreditação, não divulgam ao público em geral. Claro que, com a nova proposta de regulamento de IA, eu ia dizer, se e quando for aprovada, mas vamos dizer, quando for aprovada, se tudo correr bem, início do próximo ano, não é? Que os deuses da inteligência artificial nos ouçam e que seja melhor do que a versão atual, que também nos ouçam quanto a isso. Neste caso, isto vai se tornar uma obrigação legal, a transparência, e, portanto, não divulgar estas informações pode conduzir a pesadas sanções. Neste momento ainda não é propriamente, a não ser, por exemplo, quando se trata de transparência no que respeita a decisões automatizadas, ao processamento de dados pessoais para efeitos de decisões automatizadas à luz do artigo 22 do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Aí sim, esta é uma obrigação legal, todos os demais aspectos não são ainda. A explicabilidade é uma coisa muito diferente. Eu confesso que neste momento o que me interessa mais é a explicabilidade. Porque a transparência é fácil de resolver do ponto de vista legal. Põe-se uma imposição, cria-se uma lei, diz se isto não for cumprido, esta é a sanção. E como sabem, a proposta de regulamento de inteligência artificial tem sanções que são tão gravosas como o regulamento de proteção de dados. Portanto, é neste patamar que temos a discussão. Quem não cumpre é sancionado. A explicabilidade é uma coisa bastante mais complexa. A explicabilidade prende-se com o entendimento de como funciona o próprio sistema de IA. Como é que pega no input, que são os dados que lhe fornecemos, os processa, os mastiga, os usa, para depois nos dar o tal output, o desfecho. E aqui, sejamos muito honestos, pode haver todas as imposições legais do mundo. Se eu tiver perante mim um sistema de IA que é considerado uma black box, que é obscuro, eu não consigo cumprir com as obrigações de explicabilidade. E isto é também tremendamente importante para identificar discriminação. Porque muitas vezes eu posso ter todas as informações relacionadas com a transparência, mas se eu não perceber, e aqui entramos com uma coisa que é a interpretabilidade, que é da minha parte, se eu perceber como é que o sistema de IA funciona ou não. Se eu não perceber como é que isto ocorre, mais uma vez eu posso não compreender, posso não identificar que existe ali um bias, que existe ali uma discriminação. Neste momento estão a ser tomadas várias medidas para aumentar a explicabilidade, nomeadamente está a ser criada a XAI, que é a Explainable AI, ou seja, a inteligência artificial explicável, mas estamos ainda nos primórdios, na fase super embrionária do que é a explicabilidade da inteligência artificial. Por motivo, o estado da técnica, neste momento, não nos permite mais do que isto. Nós temos, também uma nota, nem toda a inteligência artificial é uma black box, nem toda é uma caixa negra. Existem as caixas brancas, as white box, e as caixas cinzentas, a grey box. A questão é que
esta inteligência artificial que é explicável, as caixas brancas e as caixas cinzentas, não são particularmente interessantes, porque o que é que fazem? Enfim, detectam padrões, conseguem fazer algumas predictions, algumas previsões, mas as funções mais interessantes da inteligência artificial, neste momento só as conseguimos com a caixa negra. É quase como se houvesse uma relação inversa entre a explicabilidade e o grau de utilidade e precisão da inteligência artificial. Quanto mais interessante, mais útil, mais rigorosa ela se torna, mais negra, mais caixa negra ela é. E isto então coloca-nos um grande problema em sede de identificação de bias. Não vou falar mais, acho que já até me alonguei, como qualquer mulher e jurista eu apanho o microfone e já não me calo. Portanto, vou passar aos meus colegas de mesa e eventualmente daqui a bocadinho de mansinho vou sair pé ante pé por trás de vocês. Peço imensa desculpa. Obrigada. Bom dia, meu nome é Michel Saliba, eu estou aqui substituindo o professor Sérgio Vitor para a continuidade dos trabalhos. Então, sem mais alongar, eu gostaria de apresentar a todos e pedir que falasse, para quem vive em Brasília, né, Flávio? A gente que advoga no direito público, nessa área, principalmente direito eleitoral, político, direito penal, todo mundo sabe quem é o Murilo de Aragão, que é um quadro espetacular que nós temos no nosso país. Ele é CEO da Arco Advice, empresa que ele fundou, também sócio fundador da advocacia Murilo de Aragão, professor adjunto da Columbia University e doutor em Sociologia pela nossa UNB. Murilo, a palavra é toda sua, brilhe como sempre e comanda sempre. Muito obrigado, Michel. Uns dizem sim, outros dizem que não, mas vamos adiante. O desafio aqui primeiro, bom dia a todos, bom dia aos companheiros de mesa. Sintetizar em 10 minutos um tema que talvez merecesse um seminário total nesse dedicado. E aí me lembra a frase do Winston Churchill, que diz que se você vai falar por 3 horas, se prepare por 15 minutos. Se você vai falar por 15 minutos, se prepare por 3 horas, né? Porque esse é o grande desafio de poder falar em tão pouco tempo tanta coisa importante. É evidente que a questão é muito relevante, com um impacto gigantesco na sociedade, até porque a inteligência artificial já provoca impactos extraordinários na logística, nos relacionamentos pessoais, nas escolhas, no consumo, na publicidade, e não será diferente com relação ao direito. Há bom tempo o Congresso Brasileiro apresentou um projeto de lei e o ministro Cueva liderou uma comissão de juristas e que resultou num projeto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, que vai aprofundar o debate de forma ampla, não apenas ligado à justiça. Porém, vale destacar que a questão da inteligência artificial no Brasil já é tratada por uma resolução do CNJ, que existe há 3 anos. E essa resolução, ela trata, ou dela decorreu a existência de mais de 60 ferramentas de inteligência artificial que já são utilizadas na justiça brasileira. Então, não é uma questão nova que apareceu agora por causa do chat IGT, ela vem com o tempo. Inclusive, recentemente, foi anunciado no Supremo Tribunal Federal uma ferramenta chamada Vitória, Vitor IA, que vai dar continuidade a esse esforço. Então, já se usa as ferramentas da inteligência artificial para o processo de escolha, de encaminhamento de temas, de aglutinação de jurisprudência, enfim. E é evidente que isso já é um fato, é uma realidade, e que demanda até, por conta do surgimento extraordinário, explosivo do chat GPT, que se trate novamente da questão no âmbito da CNJ. Então, a CNJ está tratando agora de uma revisão, principalmente a partir de casos como o do juiz Juan Manuel Padilha, na Colômbia, que usou o chat GPT para dar uma sentença no caso de uma criança autista que demandava consultas.
Agora, também tem, pelo outro lado, um juiz que puniu advogados nos Estados Unidos que utilizaram o chat GPT para criar casos fakes que justificavam as suas argumentações. Eles foram multados pelo juiz pelo uso do chat GPT. Enfim, então, independente de termos o desejo de regulamentar mais ou não, o chat GPT é uma realidade no mundo de hoje, como foi o site de busca Google no passado, com impactos diretos na atividade do Poder Judiciário. Eu, para tratar do tema, resolvi perguntar ao chat GPT o que ele via como um problema, né, da discriminação das decisões automatizadas. Né? Eu perguntei ao chat, olha, o que vai acontecer se você passar a dar sentenças e essas sentenças tiverem algum viés, enfim, e como tratar? As respostas foram muito interessantes. Primeiro, o chat diz que a falta de transparência no sentido das decisões não serem explicadas claramente é um problema. A ausência de responsabilidade no sentido de se identificar o responsável pela decisão, ameaças à segurança e privacidade pelo uso de dados e, sobretudo, pela ausência da supervisão humana, que, no final das contas, pode levar à perda do controle. Ora, depois de perguntar quais eram os riscos, eu perguntei ao chat GPT quais seriam os procedimentos para minimizar tais riscos. E aí o chat responde: o treinamento dos algoritmos, avaliação da existência de vieses nesses algoritmos, explicações claras sobre as decisões apresentadas, monitoramento e auditoria contínuos, ética e governança como princípios sólidos e, por fim, a supervisão humana. Então, é interessante que o diálogo com a própria inteligência artificial dá algumas respostas para o dilema que encontramos. Eu vejo que as respostas foram consistentes, ainda que possam ser incompletas, mas o que mais me chamou a atenção, e é óbvio, é o fato de que as decisões precisam ter a supervisão humana, e isso é fundamental. Considerando a possibilidade que a inteligência artificial vai ser utilizada em decisões judiciais, ela, na minha opinião, já é uma realidade, porque advogados usam o instrumento, juízes usam o instrumento para consultas, para ampliar seus escopos de pesquisa. O fato é que é inevitável o uso dessa ferramenta. Eu faço uma comparação, seria mais ou menos como querer proibir que se usasse o Google lá atrás para fazer pesquisas de natureza judicial ou jurídica. É impossível. Então, não haverá, numa sociedade democrática como pretendemos ser no Brasil e como é em Portugal, se proibir simplesmente o uso do chat GPT, porque ele vai ser usado em outros instrumentos semelhantes. O fato é que, ainda que se use essas ferramentas, e ainda há uma possibilidade de que, em breve, os telefones celulares virão com chips embarcados com 1 bilhão de combinações de algoritmos, e não precisa estar conectado ao Wi-Fi. E já existem programas e projetos para que os telefones celulares tenham chips com 20 bilhões de algoritmos que possam interpretar situações. Ora, ainda que isso ocorra e transformará um simples celular numa máquina poderosíssima, não vai poder substituir a decisão humana, porque não há algoritmo ainda que possa substituir a complexidade do ser humano, e principalmente uma decisão judicial, onde um detalhe pode fazer uma diferença enorme. E o processo de decisão vinda da inteligência artificial, por mais sofisticada que seja, não é ainda uma realidade a ponto de ser tão precisa para reproduzir uma decisão em termos claros. Em uma sociedade que se pretende ser de Estado de Direito,
nós não vamos poder admitir que sentenças sejam dadas por máquinas pura e simplesmente. Isso não vai existir. Há na China já processos, mas obviamente não é uma sociedade democrática. Não há como questionar amplamente o que se passa numa sociedade como a China. Há um outro dilema importante que na justiça brasileira o CNJ estabeleceu que todas essas ferramentas de inteligência artificial sejam proprietárias, sejam desenvolvidas dentro da justiça. E aí se estabelece dois problemas. Primeiro, não há capacidade tecnológica para acompanhar o universo de competição instalado na produção de inteligência artificial e também não há recursos para investir no mesmo nível do que outras empresas estão investindo. Então, talvez caiba ao CNJ pensar em que a nova resolução permita o uso de instrumentos de inteligência artificial que não sejam proprietários, enfim, dando maior amplitude até o próprio funcionamento da justiça. Enfim, as minhas mensagens são essas e eu quero finalizar dizendo que o projeto de lei do senador Rodrigo Pacheco, fruto de uma comissão de juristas, diz em seu artigo 10 que quando a decisão, previsão ou recomendação de sistema de inteligência artificial produzir efeitos jurídicos relevantes ou que impactem de maneira significativa os interesses da pessoa, inclusive por geração de perfis da realização de interferências, esta poderá solicitar a intervenção ou a revisão humana. No final das contas, voltamos ao ser humano como fator decisivo para que essa ferramenta atue da melhor forma em favor de uma justiça melhor. Muito obrigado. Obrigado, doutor Murilo de Aragão. Parabéns pela exposição. Eu passo a palavra, nesse momento, ao professor Henrique Souza Antunes, diretor da Escola de Lisboa, da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, né? Foi durante 2011 e 2013 professor associado da mesma Universidade Católica Portuguesa e doutor em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. Professor Henrique, é uma satisfação recebê-lo. Vou lhe passar aqui o microfone. Agora eu liguei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na pessoa do Sr. Presidente, cumprimento todos os colegas do painel. Os meus alunos dizem que eu tenho uma voz de trovão e, portanto, talvez utilizar o microfone seja contraproducente. Eu espero que o volume não seja excessivo e, sobretudo, com a dinâmica que temas como estes nos trazem. Eu queria fazer aqui 2 ou 3 reflexões e queria, em primeiro lugar, fazer um enquadramento. Penso que a maior parte dos colegas que aqui está não terá conhecimento disso. E também é preciso ter presente que, como nós dizemos em Portugal, 10 minutos para falar sobre isto é como meter o Rossio na Betesga. Já agora, o Rossio conhecem certamente em Lisboa. A Betesga é uma pequena rua que liga o Rossio à Praça da Figueira. Portanto, imaginem o que é colocar o Rossio na Betesga. É impossível. De facto, falar em 10 minutos sobre este tema é impossível. Mas eu vou tentar ser mais ou menos provocatório. E o enquadramento que eu gostaria de fazer é o seguinte. Eu coordeno um grupo de investigação em Direito e Inteligência Artificial na Católica. Somos cerca de 30 investigadores, não apenas professores de Direito. É um grupo interdisciplinar e por isso temos prestigiadíssimos professores de Engenharia, professores de Ética, professores de Filosofia, de Medicina. E há uma coisa que eu aprendi com os meus colegas de Engenharia e que, aliás, foi dita há pouco pela minha colega Vera Lúcia Raposo, e que é isto. Não podemos garantir que as decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial no presente e muito mais no futuro sejam sempre explicáveis. E por isso é uma utopia considerar que a explicabilidade será sempre garantida. Isto gera naturalmente um problema, que é o problema de lidar com estas alucinações dos sistemas de inteligência artificial. Com certeza que alguns colegas meus falarão sobre a alimentação dos dados. Mas eu tenho que abordar a questão de outra forma, precisamente considerando que a explicabilidade não pode ser dada como garantida. Na verdade, quando falamos em regulação da inteligência artificial, pensamos em 2 planos. A regulação ex ante e a regulação ex post.
E nesta última podemos ter a resposta da responsabilidade penal, da responsabilidade contraordenacional e da responsabilidade civil. Ora, de todas, aquela que é mais flexível é precisamente a responsabilidade civil. Porquê? Porque garante que seja possível responder aos desafios que são colocados pelos sistemas de inteligência artificial quando não se detecta um comportamento culposo, quando não haja culpa. Ora bem, e é aí que eu quero centrar a minha intervenção. Quero só fazer desde já uma pequena abordagem principiológica à regulação ex ante, porque isso vai ser determinante para a regulação ex post. Como sabem, neste momento, a última versão do Regulamento de Inteligência Artificial, do AI Act na Europa, é uma versão que resulta da aprovação que foi feita em plenário pelo Parlamento Europeu já este mês de junho, do trabalho que tinha sido feito pelas comissões indicadas pelo Parlamento Europeu para reverem a proposta da Comissão. Ora bem, esta proposta da Comissão, se calhar por alguns é vista como um obstáculo à inovação, como, digamos, de alguma forma de introduzir limites, impedimentos, precisamente por causa da própria natureza da regulação. Eu tenho uma visão diferente. Como sabem, há dois princípios absolutamente determinantes nestas matérias regulatórias, e que são o princípio da inovação e o princípio da precaução. O princípio de precaução é um princípio que tem um lastro histórico significativo no direito europeu, vem do direito do ambiente, mas depois alarga-se a muitos outros domínios. O princípio da inovação, nas políticas públicas europeias, tem uma história mais recente. E, na verdade, ele resulta de uma iniciativa dos presidentes dos conselhos de administração de grandes empresas europeias que se dirigem às instituições europeias e que dizem, atenção, que lidar com o princípio de precaução pode ser travar a inovação. Pois bem, qual é que foi a opção da Comissão Europeia? Se olharem para o AI Act, se forem à proposta da Comissão Europeia e fizerem uma pesquisa por precaução, não me encontram uma única vez a referência à palavra precaução. E, no entanto, encontram uma referência que é importante, que é a referência à necessidade de garantir um elevado nível de proteção dos direitos fundamentais. Ora, um elevado nível de proteção dos direitos fundamentais é outra forma de dizer precaução. Mas será que foi garantida a precaução? Na exposição de motivos da Comissão Europeia, a única coisa que se encontra em relação a estes princípios é a menção à inovação responsável. Ou seja, na verdade, o que me parece estar claro na proposta da Comissão Europeia é que a inovação suplantou a precaução. E se a inovação suplantou a precaução, a questão está em saber como lidar com os danos que venham a surgir desta opção que foi tomada pela Comissão Europeia. E quando eu digo que a inovação suplantou a precaução, não tenho aqui tempo, naturalmente, para justificar esta minha afirmação para lá desta referência que é feita na exposição de motivos a este princípio orientador do AI Act, que é a inovação responsável, mas acrescento uma outra coisa. O Parlamento Europeu, nas propostas que veio introduzir, acentuou ainda mais a prevalência da inovação. Apesar de ter alargado as atividades que são proibidas, ou os sistemas de inteligência artificial que são proibidos, veio fazer uma coisa absolutamente interessante, que é esta. Não sei se têm presente, mas, como sabem, a proposta é baseada em níveis de risco, não é? Risco inaceitável, risco elevado e risco médio ou baixo. Ora bem, no risco elevado, que é aquele que gera maiores constrangimentos regulatórios, havia, na proposta da Comissão Europeia, a referência ao seguinte: quando se trata de um sistema de inteligência artificial que vai lidar com determinadas finalidades que vêm indicadas num anexo à proposta, esses sistemas de inteligência artificial, por defeito, por definição, são considerados sistemas de inteligência artificial de risco elevado. Portanto, sujeitos a um maior constrangimento regulatório. Pois bem, o que é que o Parlamento Europeu veio fazer? Deixou cair o automatismo e veio dizer, não, só são sistemas de inteligência artificial de risco elevado aqueles que, tendo aquelas finalidades, apresentem um risco significativo de danos.
Ou seja, isto significa que, na verdade, deixámos de ter, como há pouco referi, o automatismo e, portanto, podemos estar perante sistemas de inteligência artificial que vão trabalhar com direitos fundamentais e que, no entanto, não vão ser considerados como sistemas de inteligência artificial de risco elevado. Portanto, o Parlamento Europeu, a meu ver, acentuou a inovação sobre a precaução. Pelo menos no plano dos sistemas de inteligência artificial de risco elevado. Ora bem, então agora a regulação ex post. O potencial discriminatório das decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial. Bom, se for possível identificar culpa, excelente. Tenho a resposta do direito penal, tenho a resposta do direito contraordenacional, tenho a resposta do direito civil. Mas e se não for possível identificar a culpa? Se os dados que foram recolhidos e utilizados eram dados aceitáveis? Se a gestão da utilização daqueles dados foi adequada? Como é que é possível lidar com aquele tratamento discriminatório que veio a ocorrer? Bom, dir-se-á, a responsabilidade civil pode dar aqui uma resposta muito satisfatória. Sem querer, no fundo, refletir sobre a questão da culpa, no plano da responsabilidade objetiva, sem culpa, indemnizando os danos que sejam identificáveis. Esse, aliás, será porventura outro problema. Mas, enfim, que é a questão dos danos. Mas a responsabilidade objetiva seria uma resposta. Ora, o que é que aconteceu em setembro de 2022 na Europa? Ao contrário daquilo que aconteceu na proposta de regulamento da inteligência artificial no Brasil, onde a questão sei que foi muito discutida, muito debatida. Ao arrepio de tudo aquilo que era dito na academia e pelas próprias instituições europeias, a Comissão Europeia, vindo regular a responsabilidade em matéria de inteligência artificial, veio optar por manter os regimes gerais dos sistemas jurídicos nacionais fundados na culpa. Ou seja, não aprovou um regime de responsabilidade objetiva para os sistemas de inteligência artificial de risco elevado. O que significa o quê, de acordo com esta proposta? É claro, nós temos aqui dois regimes eventualmente aplicáveis, que são o regime da responsabilidade do produtor, que já existe na Europa desde os anos 80 e que agora é revisto também, não apenas por causa da inteligência artificial, mas também por causa da inteligência artificial. E esse é um regime de responsabilidade objetiva, sem culpa, mas reparem, esse, na verdade, não vai lidar com os potenciais discriminatórios. Porquê? Porque os danos que são indenizáveis por esse regime da responsabilidade do produtor são danos que se prendem com a morte, com a lesão corporal ou com danos à saúde psicológica clinicamente comprovados. Danos à saúde psicológica clinicamente comprovados. O que significa que a decisão discriminatória teria que produzir um impacto na saúde psicológica da pessoa visada, tinha que se clinicamente comprovar esse impacto e só depois indenizar. Portanto, eu vou ter que recorrer a quê? Ao tal outro regime que a Comissão Europeia propôs em setembro de 2022. Mas esse outro regime, volto a dizer, é um regime que assenta na responsabilidade com culpa. E, portanto, podemos ficar, e corremos o risco sério, de ficar em território de ninguém. Ou seja, em terra de ninguém. Porque a Comissão Europeia só admite o seguinte: quando terminar o prazo de transposição desta diretiva relativa à responsabilidade aplicável aos sistemas de inteligência artificial, começa a contar o prazo de 5 anos, e, portanto, lá para 2030, 2032... não é? Enfim, talvez 2030, 2029, 2030, vamos ver se de facto se justificará ou não introduzir uma responsabilidade sem culpa. Ora bem, isto é absolutamente, a meu ver, inaceitável. O ChatGPT, que há pouco foi referido, demonstrou claramente que a legislação se torna obsoleta em meses. Agora imaginem o que é lidar com potenciais decisões discriminatórias que não são explicáveis pelos sistemas de inteligência artificial durante 5 anos. E não indemnizar esses danos. Isto é absolutamente inadmissível. E agora, nota final, aliás já vou, numa exposição bastante longa. Nota final. Eu venho defendendo e venho escrevendo sobre isto, os textos estão disponíveis na internet, portanto, quem quiser, obviamente, pode recorrer aos textos, mas venho defendendo até outra coisa, que é
a responsabilidade vai ter de dar lugar, precisamente porque nós estamos a caminhar para sistemas de inteligência artificial que irão produzir resultados que não são explicáveis, mas também precisamente porque sabemos que a inteligência artificial tem benefícios e nós não queremos conter a inovação, nós temos de recorrer claramente para a criação de fundos de compensação, de natureza pública ou privada, que indemnizem automaticamente os danos que venham a ser causados por sistemas de inteligência artificial. Dir-me-ão, então e a responsabilidade e o efeito preventivo que está associado à responsabilidade? Bom, mas a responsabilidade mantém-se, porque obviamente os fundos de compensação pagam, mas depois vão atrás dos produtores ou dos utilizadores dos sistemas de inteligência artificial, no plano daquilo que todos conhecemos do direito de regresso. Ou seja, eu paguei, mas eu não sou responsável, eu vou atrás de quem efetivamente causou o dano. Mas qual é a vantagem do fundo de compensação? É que eu não vou pôr um cidadão a estar a litigar durante 5, 10, 15 anos, com os impactos emocionais e económicos que isso tem, contra grandes empresas, sem conseguir demonstrar que efetivamente houve culpa na produção daquele dano e sem conseguir, por isso, ser ressarcido dos danos que sofreu. Portanto, se nós aceitamos, e acho que temos de aceitar a partir daqui, e acho que é claro, e todos vão dizendo, que vai haver sistemas de inteligência artificial que vão produzir decisões que não são explicáveis, e volto a dizer, entre estes 30 colegas que fazem parte do grupo de investigação que eu coordeno, estão engenheiros que dizem, Henrique, isso é assim. Não há dúvidas, não tenhas ilusões, quer dizer, vai haver alucinações, não vamos conseguir explicar porque é que as decisões foram tomadas. Então, a regulação ex ante de pouco serve para estes casos. Isto significa que, neste caso, a regulação ex post adquire uma dimensão absolutamente relevante. E, portanto, a responsabilidade civil, em particular, não é uma questão de sumenos, é uma questão central. E a Comissão Europeia aqui vergou-se aos interesses desconhecidos de quem eventualmente a tenha abordado e deveria claramente tomar uma atitude diferente e pôr em cima da mesa aquilo que ela própria, a Comissão Europeia, sempre disse, que é sistemas de inteligência artificial de risco elevado, responsabilidade objetiva. Acho, no entanto, que há que pensar fora da caixa e substituir a responsabilidade por fundos de compensação. Peço desculpa, isto é quase uma missão mais ou menos quixotesca, porque acho que estamos a correr contra o tempo e acho que temos que pensar de forma prática, concreta, sobre os problemas que neste momento já estão a ser criados. Muito obrigado. Brilhante, professor Henrique. Agradeço a sua explanação e passo em seguida a palavra para o doutor Gustavo Saboia, que é secretário-geral da Mesa do Senado Federal e mestre pelo nosso IDP, né? Doutor Gustavo, a palavra é toda sua. Obrigado, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui. Cumprimento na pessoa do meu amigo Murilo Aragão, nosso guru na política brasiliense, política brasileira, os demais colegas da mesa. Cumprimento também o professor Henrique Souza Antunes pela brilhante exposição. E buscarei ser bem objetivo, mas em que pese seja uma tarefa, como o professor Henrique colocou, um tanto difícil, para tratar de um tema atual, urgente, e sob a minha perspectiva no Poder Legislativo brasileiro. Como secretário-geral da mesa, acompanhei a comissão de juristas e faço uma espécie de curadoria dos projetos de lei que hoje tentam regulamentar a inteligência artificial no Brasil. Em termos, talvez, muito mais, de uma forma geral, muito mais conservadores ou muito mais comedidos do que o que acontece aqui na União Europeia, no Brasil também há tentativas de se regulamentar o uso de inteligência artificial. E o primeiro desafio que se põe no Brasil, na verdade, é se comprovar a necessidade de se regulamentar o uso de inteligência artificial. Porque ao passo que há no paradigma europeu essa necessidade evidente, auto-evidente, tal como aconteceu com proteção de dados pessoais, há outros paradigmas ao redor do mundo que ditam ou presumem que essas regulamentações sufocam a capacidade de inovação das empresas, de inovação do setor privado, ou, por vezes, esbarram em segredos industriais, enfim, interesses da própria indústria, todos eles, obviamente, relevantes, mas que se põem como vetores contrários, normalmente, à regulamentação de matérias altamente associadas à inovação, como o caso da inteligência artificial. No caso aqui do nosso painel, a discriminação algorítmica é o grande argumento que se tem para uma regulamentação urgente do uso das ferramentas de inteligência artificial.
Muito se fala sobre o ChatGPT ou outras ferramentas de inteligência artificial assumindo um papel relevante na economia, reduzindo postos de trabalho e coisas do gênero, mas a verdade que se tem, ou a impressão que se tem, é que a economia tem sido, aí, ao longo dos anos, capaz de se adaptar e de se readaptar. E mesmo que não seja, nesse caso, essa é uma preocupação que virá daqui a ainda alguns anos, talvez poucos anos. Mas o fato é que a discriminação algorítmica ela ocorre hoje, ela já vem ocorrendo há muitos anos, e hoje talvez de forma mais acentuada. É tão difícil falar sobre discriminação algorítmica porque a complexidade ela se inicia nas próprias definições. O que é algoritmo e o que é discriminação algorítmica. No Brasil, nas propostas que há hoje à mesa em discussão, há 4 projetos de lei, vou falar sobre eles rapidamente mais adiante, mas apenas um deles define o que é discriminação algorítmica, o que é discriminação algorítmica indireta. Os outros demais projetos abordam uma linha muito mais principiológica, apenas referindo que não se deve usar algoritmos que façam discriminação, sem dizer o que vem a ser discriminação, sem dizer o que vem a ser esse tratamento indevido. E aí vem as grandes dificuldades, né, que impõem esse debate. A primeira delas foi referida pela professora Vera Lúcia, diz respeito à invisibilidade dos vieses. Nós estamos usando algoritmos nos nossos celulares, nos aplicativos de trânsito, nós estamos usando algoritmos para elaborar decisões judiciais, para ordenar proposições no processo legislativo, para fazer seleção de pessoal, e muitas vezes esses algoritmos têm vieses, nós sequer podemos identificar esses vieses, né? Então essa talvez seja o primeiro grande obstáculo. E aí todo mundo fala, e a professora Vera Lúcia também colocou, sobre a explicabilidade ou talvez a transparência dos algoritmos. E existem 2 barreiras, né? Uma barreira a essa transparência de ordem legal ou de ordem talvez econômica. Talvez são as barreiras que podem ser transpostas de uma forma ou de outra, porque as empresas colocam ou muitas vezes põem essas barreiras no debate como elementos que inviabilizam as empresas a revelarem os seus algoritmos, a revelarem as suas formas de trabalho. Mas existe uma outra barreira, muito mais delicada na minha visão, que diz respeito à nossa real limitação de conhecimento a respeito dos algoritmos. Os algoritmos eles estão chegando a um nível de evolução que muitas vezes sequer nós conseguimos entender por que eles têm um viés ou como eles têm um viés. No exemplo que a professora Vera Lúcia colocou da Amazon, a Amazon chegou não sei se se recordam, mas que a Amazon vinha usando um aplicativo para tentar ajudá-la, né, para tentar aprimorar o seu processo de recrutamento de funcionários. Houve indícios de que havia um viés a favor, né, de contratação de homens, principalmente a partir de certa idade e a partir de certo status na empresa. A Amazon, identificou, no final das contas, esse viés, tentou apurar o porquê esse viés estava acontecendo, e aí calham muitas palavras do professor Henrique, né? De quem é a culpa? A culpa é da Amazon, que tinha responsabilidade sobre aquele algoritmo, sobre aquele software, sobre aquele programa. A culpa foi da pessoa que alimentou o software com dados, né, de contratação da Amazon dos últimos 10 anos e acabou sendo essa a fonte da discriminação, porque como a Amazon, ao longo dos últimos 10 anos, né, dos 10 anos anteriores, contratava preferencialmente homens e principalmente a partir de certos postos da empresa, a presença masculina era muito mais acentuada do que a feminina. A culpa é da pessoa que alimentou o algoritmo com esses dados, a culpa é da empresa terceirizada que desenvolveu o algoritmo, ou a culpa é de novo da Amazon, que contratava mais homens que mulheres ao longo dos últimos 10 anos, e o problema estava na discriminação em si e não no algoritmo. São perguntas que se colocam, e o que acabou acontecendo nesse caso, aproveitando que a professora já se referiu a ele, é que a Amazon tentou corrigir os vieses discriminatórios e não conseguiu. E acabou abandonando o algoritmo. Então, a máquina, entre aspas, venceu nesse caso. E a Amazon teve que abandonar o uso desse algoritmo e tentar usar uma ferramenta mais manual
para ajudá-lo nas suas contratações. De todo modo, e aí vem o grande ponto, entendendo nós ou não de onde vem esse viés discriminatório, como ele acontece, as consequências são reais, né? Esse caso da Amazon demonstra isso. Há vários casos, principalmente no mercado americano, relativos a score de crédito, relativos à concessão de linhas de créditos, em que algoritmos visivelmente preferenciam homens brancos com condições, né, com renda melhor, em detrimento muitas vezes de pessoas nas mesmas condições e muitas vezes nos mesmos níveis de renda, porque são mulheres, porque são negros. Essas consequências elas acontecem, independentemente de nós entendermos ou não de onde vem o viés discriminatório. Tem um outro exemplo muito interessante, outro case muito interessante, em que a Apple, né, fabricante de celulares, desenvolveu um cartão de crédito junto com a Goldman Sachs. E houve casos de vários casais em que reportaram isso, e que um homem do casal tinha um score de crédito maior, tinha uma linha de crédito maior, juros menores do que a mulher, em que pese os dois estivessem na mesma casa, com o mesmo nível profissional, com o mesmo nível de renda. E o que aconteceu nesse caso, tem um texto da Liz O'Sullivan muito interessante que ela aborda isso, é que a Apple acabou conseguindo comprovar que, de fato, ela não violava a lei, nem a Apple, nem Goldman Sachs. Ela não abria para o algoritmo o campo relativo a gênero. Mas o fato é que, no final das contas, o algoritmo dava mais crédito e menores taxas de juros para homens, em que pese a Apple fosse compliant, a Apple cumprisse todos os requisitos legais. E isso, de fato, coloca o debate num campo muito delicado e talvez nos leve a inverter a forma de avaliação, né? Ao invés de uma avaliação ex ante, se determinados critérios estão sendo cumpridos, para uma avaliação ex post, se de fato está havendo discriminação ou não, e se há aí um dever positivo da parte das empresas de se prevenir que haja esse tipo de discriminação. Tudo isso gera essa necessidade de abordagens justas e responsáveis e a imposição desses deveres, justamente para não cair naquilo que o professor Henrique colocou aqui com muita propriedade, que é uma espécie de vácuo jurídico na aferição de dolo ou culpa, né? E esse vácuo jurídico ele acontece justamente porque nós estamos falando aqui especificamente de inteligência artificial, e não há como atribuir dolo ou culpa à inteligência artificial. Algum ser humano, eventualmente, vai ter que ser o responsável por esse ato de discriminação. E a questão vai ser, de fato, saber se, e em sendo essa discriminação inconsciente, como aparentemente o foi nos casos da Apple, da Amazon e tantos outros, quem vai ser essa pessoa responsável? Se vai ser a empresa que contrata o software, o algoritmo para uso de IA, que pode não ser da empresa, se é o desenvolvedor do software de IA, e isso mesmo, por vezes, já pode ser muito complicado, porque há vários softwares open source, que várias pessoas contribuem para o desenvolvimento do software, ou se vai haver uma espécie de fundo de responsabilidade, que vai, de alguma forma, amparar uma responsabilidade objetiva e tentar salvaguardar as pessoas que venham a ser discriminadas. Mas é um debate muito profundo, que toca e apesar da sua modernidade, ele toca naqueles pontos mais básicos do direito, responsabilidade civil. No final é saber quem agiu com dolo ou quem tinha o dever de agir de forma distinta, no caso da culpa, e atribuir a essa pessoa, a entidade, a responsabilização. No fundo, o dilema acaba tocando o ponto mais comezinho, mais simples da ciência jurídica, com nuances hoje da modernidade que praticamente se revelam como barreiras quase que intransponíveis para esse tipo de discussão. E, à luz de todo esse cenário, é que se tenta produzir algum tipo de regulamentação de inteligência artificial, de atribuição de responsabilidade civil para quem faz uso de inteligência artificial. Existem no Brasil 4 projetos, hoje, que vêm sendo discutidos no Congresso Nacional, um do senador veneziano Vital do Rego, do deputado Eduardo Bismarck, que já está com a tramitação mais avançada, foi aprovado na Câmara, um outro senador Stevenson Valetim e, conforme referido pelo meu mentor político, doutor Murilo de Aragão, o projeto de lei 2338, do senador Rodrigo Pacheco, fruto do trabalho
de uma comissão de juristas que discutiu o tema no Brasil, que me parece vai muito na linha daquilo que se propõe em termos de regulamentação aqui na União Europeia. E, basicamente, podemos agrupar os 3 projetos do senador veneziano, do deputado Bismarck e do senador Stevenson Valentim num pacote, num grupo, e, em paralelo, o do senador Rodrigo Pacheco, porque as propostas de regulamentação as concepções são distintas, né? Os 3 projetos, eles partem para uma linha de regulamentação mais principiológica, apenas dizendo que não se pode discriminar, em linhas gerais, e que as pessoas têm direito a não serem discriminadas, e, entendo eu, essa é uma linha que relega, basicamente, a autorregulação do setor, a atribuição dessas responsabilidades. Tem a vantagem de privilegiar a inovação, de privilegiar o desenvolvimento da iniciativa privada, mas tem uma grande desvantagem para a própria iniciativa privada, que é a insegurança jurídica. Muitas vezes se fala, ou se alardeia no Brasil, como se não haver uma regulamentação da inteligência artificial fosse uma grande vitória da iniciativa privada, e até que vem uma decisão judicial, às vezes interpretando um artigo da Constituição, às vezes interpretando o Código de Defesa do Consumidor, às vezes interpretando, enfim, um outro dispositivo de lei qualquer, e atribui essa decisão à responsabilidade civil aos desenvolvedores de software. E aí o próprio setor privado começa a clamar por algum tipo de regulamentação, por algum tipo de lei que defina balizas mais claras para essa responsabilização. O projeto do senador Rodrigo Pacheco ele é, então, diferente, ele parte por uma outra linha, e já vou caminhando aqui para a minha conclusão, tentando ser o mais objetivo possível, mas o projeto, em síntese, ele começa bem, a meu sentir, porque define os institutos, define o que é discriminação, define o que é discriminação indireta, que é aquela decorrente do uso aparentemente legítimo de dados, mas que leva, de uma forma ou de outra, a um tratamento injusto de determinados grupos. Ela, de forma até, talvez, a proposição até de forma talvez meio indireta ou não intencional, ela cria o conceito de pessoas afetadas por inteligência artificial. Porque, de fato, e aqui um outro problema basilar, né, do direito, que acaba tocando esse debate tão moderno e tão atual, é estabelecer a relação jurídica de usuário e algoritmo. Não é aquela relação de um consumidor, não é a relação decorrente de um evento de dano, muitas vezes, mas é, de fato, uma relação de afetação. Somos afetados por inteligência artificial, meu score de crédito é afetado por inteligência artificial, quer eu tome o crédito ou não. Enfim, apenas para ficar no exemplo. O projeto estabelece um direito à contestação expresso às decisões, e aí, de fato, se a transparência absoluta, ou a transparência proativa, ela pode ser ela pode ser utópica, ela pode ser muito ideal, o direito à contestação me parece algo muito mais razoável e direto. As plataformas terem capacidade de responder a eventuais contestações, isso aí decorre no ordenamento jurídico brasileiro até de um princípio constitucional muito anterior, o direito à ampla defesa, o direito à transparência. Trata também o projeto de discriminação por agravamento de vieses, que além da discriminação indireta, essa ocorre quando ou quando o uso do algoritmo, mesmo que legítimo, como foi, por exemplo, no caso que eu mencionei aqui da Apple, ele acaba de uma forma ou de outra agravando vieses discriminatórios. Então o projeto também acaba fazendo referência expressa a essa situação. Trata também do uso de inteligência artificial em segurança pública, e aí o professor Murilo lembrou bem, o projeto sempre acaba remetendo, em última análise, à necessidade de uma revisão humana, quando há em casos de inteligência artificial de alto risco. O projeto segmenta, por fim, talvez acho que o mais importante, e aí na linha do que se propõe em termos de regulação aqui na Europa, o projeto segmenta as atividades de uso de inteligência artificial em riscos e tenta atribuir um regime de responsabilidade e um regime de obrigações para as atividades de alto risco mais sério do que aquelas de menor risco. Isso tenta mitigar um pouco o debate ou mitigar um pouco o argumento de que a regulamentação de inteligência artificial ela coíbe, ela inibe a inovação. Mas o debate segue posto.
eu caminho aqui para a minha conclusão ressaltando a importância desse debate, a importância desse tipo de fórum para se trazer essas ideias. O Brasil acaba ficando numa situação meio híbrida entre a União Europeia e o modelo americano de regulamentação de inteligência artificial, de uso de dados pessoais, e esse tipo de painel de exposição aqui acaba trazendo bastante insights para os reguladores, para os parlamentares brasileiros. Então, agradeço mais uma vez o convite, agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigado ao doutor Gustavo Saboia. Parabéns, bela explanação. E, em linha... Aqui? Dando sequência aos nossos trabalhos, eu... com muito orgulho, passo a palavra à doutora Tainá Aguiar Junquilho, pesquisadora sênior do Instituto de Tecnologia e Sociedade, professora do IDP e doutora em Direito pela nossa Universidade de Brasília. Tainá, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Está no final? Tá. Tá no início. Gente, bom dia. Uma alegria enorme, imensa estar aqui falando em Lisboa, nesse fórum tão prestigioso e numa mesa em que eu fui precedida por pessoas que deixaram a minha tarefa um pouco mais fácil, já que a gente tem pouco tempo aqui hoje, e uma tarefa árdua, que é falar sobre inteligência artificial e injustiça, se perguntar como lidar com o potencial discriminatório dessas decisões automatizadas. Rapidinho me apresentar para vocês, né? Eu sou Tainá Aguiar Junquilho, eu sou professora, prestigiosamente também do IDP, no mestrado, na graduação de Direito e Tecnologia, sou advogada e sou doutora em Direito pela Universidade de Brasília, também sou pesquisadora do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro e sou capixaba e, portanto, mestre em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. E eu cheguei, né? Por que eu me apresento aqui? Porque eu cheguei nesse tema da inteligência artificial porque também, orgulhosamente, eu participei do primeiro projeto. Agora tem a Vitória, que é a companheira do Vitor, e a Rafa. Mas eu participei, como pesquisadora, do primeiro projeto de aplicação de inteligência artificial a uma corte constitucional no mundo, que é o chamado Projeto Vitor. Então, desde então, de 2018, é um projeto capitaneado pela ministra Carmen Lúcia, eu me apaixonei por esse tema e acabei tanto na prática quanto estudando as questões éticas e possíveis limitações e regulação dessa tecnologia. Então, rapidamente, né? A inteligência artificial ela passou pelos famosos invernos, não é um conceito novo, embora esteja vivendo o seu boom. Hoje, principalmente a partir de novembro, ali com a IA generativa, o ChatGPT, mas ela vem desde a década de 50, esse conceito, passou por invernos e agora ela está vivendo o seu verão, e aqui a gente está no verão sabendo muito bem o que é viver um verão, né? Praias lotadas, enfim, pleno desenvolvimento, tudo a plenos pulmões se desenvolvendo, muito por causa das tecnologias basilares da terceira revolução industrial, em especial ciência da computação e internet, que deram base para a coleta do que a gente chama de Big Data, né? E hoje ela vive o seu verão, porque a inteligência artificial, embora seja um conceito que sofre críticas, principalmente porque a gente antropomorfiza, né? Tudo a gente antropomorfiza em relação à inteligência artificial, começar pelo nome, e por isso que a gente confunde um pouco os riscos, achando que a gente pode eventualmente ser substituído, sendo que esse não é o principal risco. O principal risco da inteligência artificial não é a substituição humana, mas ela vive o seu verão porque existem vários modelos de inteligência artificial. Esse é um conceito guarda-chuva que abarca diversos modelos, e um dos modelos principais de desenvolvimento de inteligência artificial hoje se chama aprendizado de máquina, que graças a essa base de dados imensa que a gente consegue coletar, ele se desenvolveu. Então hoje a gente vive o verão da inteligência artificial muito por causa desse contexto, né? E hoje, o Pedro Domingos, que é um autor português, inclusive, muito importante, que fala de inteligência artificial e que tem um livro, né, relevante chamado O Algoritmo Mestre, ele fala isso para a gente. Hoje, a inteligência artificial está em quase tudo que nos cerca. Se eu começar a ficar nervosa aqui, porque eu vou apresentar, ou começar a gesticular demais, o meu relógio vai me dizer que eu preciso respirar fundo e me acalmar,
ou se os meus batimentos cardíacos estiverem muito acelerados, ele vai me dar um puxão de orelha, ou se eu não me exercitar, ficar o dia inteiro sentado, ele vai falar que eu estou precisando fazer um exercício físico. O YouTube e todas as redes sociais e streamings têm algoritmos. O tradutor e o famoso ChatGPT, todos os algoritmos de GPS que a gente usa para geolocalização, hoje a gente não usa mais mapa, né? A gente usa os algoritmos dos aplicativos, como o Google Maps, o Waze, por aí vai. Então, a IA está em quase tudo que nos rodeia. Mas ela tem um potencial discriminatório? Sim, ela tem um potencial discriminatório que vem dos chamados vieses. Os vieses, gente, os indivíduos, de modo geral, eles adotam vieses inconscientes e conscientemente na tomada das decisões. Esses vieses, eles vão afetar as decisões sobre coleta de dados, sobre processamento de dados, sobre desenvolvimento dos sistemas, sobre treinamento de modelos e outras decisões que são adotadas durante o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. É daí que vêm os vieses. Eu costumava dizer, há 3 semanas atrás, eu dizia para os meus alunos de graduação no IDP, o que a gente vê dos resultados do sistema de inteligência artificial é só a copa do jacarandá, porque eu falava, esses alunos de graduação, eles não assistiram Titanic e não vão conhecer. Agora eles já vão saber o que é a ponta do iceberg, então eu posso voltar a falar que é a ponta do iceberg. Mas, muito devido a esse desastre aí com o Titan, que veio aí para lembrar a juventude do que é o Titanic. Mas os vieses, eles vêm, então, e são resultado do que de várias decisões humanas. É por isso que, quando a gente fala de responsabilidade na mesa, a gente consegue falar da responsabilidade humana das inteligências artificiais que estão sendo produzidas, dos modelos que estão sendo produzidos, porque existe uma série de decisões que são tomadas na raiz da produção ou no fundo do iceberg quando a gente produz um sistema de inteligência artificial. Então, da onde que vêm as fontes de discriminação na inteligência artificial? Primeiro, sub- ou sobre-representação de dados. Quando você utiliza dados além daquele objetivo que você quer quando cria a inteligência artificial, ou abaixo, sub-representação. Na seleção de dados, você também vai ter tomada de decisão sobre dados, e aí você pode, ali, ao selecionar os dados, gerar discriminações no produto dessa inteligência artificial. Na realização de treinamentos e validação desses modelos de inteligência artificial, no design do modelo, no desenho, no critério que você vai usar para classificar, para gerar aquelas respostas, nos diferentes níveis de precisão e acurácia dos modelos, porque isso também é uma tomada de decisão, quantos % o modelo precisa acertar. Por exemplo, quantos % um modelo de inteligência artificial que vai ser usado para reconhecimento facial na segurança pública pode errar. Isso aí pode ser uma decisão, é uma decisão que os gestores públicos vão ter que tomar, aqueles que resolvem adotar sistemas de reconhecimento facial para fins de segurança pública, e isso pode ser fonte de discriminação. Times de desenvolvedores não inclusivos, sem diversidade racial, sem diversidade de gênero, sem diversidade social. Quando você monta uma equipe desenvolvedora ou que vai aplicar aquele sistema, operar aquele sistema, e aquele time não é plural, é claro que isso vai gerar uma série de discriminações. E são discriminações, às vezes, até bestas para a gente. Por exemplo, quando você se o time do Google coloca ali só pessoas do Ocidente para criar um sistema que vai responder, quando você digita ali fotos de casamento, eles vão provavelmente aparecer fotos, dos casamentos que a gente conhece no Ocidente, que são com a mulher com a roupa branca, o homem de terno, e vão desconsiderar casamentos, por exemplo, na Índia, que as pessoas usam roupa colorida, casamentos indígenas, casamentos da China, que são diferentes da gente. Então, isso é também uma discriminação, um viés. E aí, quando a gente fala da realidade brasileira, a realidade brasileira ela é muito complexa e muito desigual. Nós temos aí, hoje, esse ano, nós comemoramos apenas 135 anos de abolição formal da escravatura. A vadiagem ela foi considerada crime justamente porque os escravos, com a abolição formal da escravatura, começaram a não ter o que fazer,
né, e começaram a vadiar na rua e, por isso, foram perseguidos. Então, a realidade brasileira ela é hipercomplexa. O Conselho Gestor da Internet, o Comitê Gestor da Internet, o CGI, soltou também uma pesquisa recente sobre o uso de internet, por exemplo, no Brasil, e que traz dados para a gente de que a maioria da população brasileira usa a internet exclusivamente pelo celular e só tem internet até os 15 primeiros dias porque usa para pacotes pré-pagos, né? E nós estamos falando de regulação de inteligência artificial, mas para isso é preciso antes construir uma infraestrutura para que você gere esse tipo de projeto, né? Principalmente num país tão desigual como é o nosso. E aí, o Gustavo já facilitou o meu trabalho, o PL, que eu considero mais maduro hoje em tramitação, é o PL 2338, e ele, de fato, já coloca ali no artigo 4º o conceito de discriminação, tanto direta quanto indireta, né? O conceito de discriminação, que é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em qualquer área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos ou liberdades previstos no ordenamento jurídico em razão de características pessoais, como origem geográfica, raça, cor, etnia, orientação sexual, classe econômica, idade, deficiência, religião ou opiniões políticas, e também define nesse mesmo artigo 4º o que é uma discriminação indireta, que é aquela que ocorre quando a normativa ou critério usado, aparentemente neutro, vai gerar algum resultado discriminativo, né? E, por fim, o PL 2338, ele também traz alguns, ele tal qual o AI Act, ele também é um projeto que vai classificar a inteligência artificial por níveis de risco. Então, a gente tem riscos excessivos, que são aqueles que vão ser banidos, tal qual na União Europeia, e riscos alto risco, que são aqueles que vão ter que obedecer alguns critérios a mais quando forem desenvolvidos. E aí, dentro das IAs de alto risco, que precisam, portanto, receber e atender a critérios como avaliações preliminares e uma série de outros critérios, porque são mais arriscadas, está ali o recrutamento de pessoas, a IA usada para recrutamento, a inteligência artificial usada para avaliação da capacidade de endividamento e, portanto, pontuação de crédito, a inteligência artificial utilizada para investigação criminal, justamente porque a gente sabe que no Brasil, principalmente, a gente tem um sistema penal bastante excludente e discriminatório. Bom, mas aí respondendo, para finalizar, né, respondendo à pergunta de milhões, né, que nos foi exposta aqui para nós do painel. Como lidar com o potencial discriminatório das decisões automatizadas ou decisões tomadas por inteligência artificial? Há como lidar? Sim. Então, a boa notícia é que existem formas de lidar com o potencial discriminatório que já se sabe que existem com essas decisões, porque essas decisões, existem uma série de decisões humanas por trás e também são baseadas em dados que podem conter questões discriminatórias. Então, como a gente faz para lidar com esse potencial discriminatório? Pluraliza equipes. A gente forma uma base adequada de dados o tempo inteiro, a gente dá transparência a esses modelos, a gente traz explicabilidade na medida do possível, a gente respeita a não discriminação, os resultados não discriminatórios, preza pela equidade, a gente traça governança desses sistemas de inteligência artificial e a gente faz análises constantes de impacto, tanto prévias, quanto durante, quanto depois, né? Ex ante, ex post e ex durante os sistemas e desenvolvimento dos sistemas de inteligência artificial. E aí, gente, o grande pressuposto que a minha tese de doutorado, que se transformou em livro, né, Inteligência Artificial no Direito, Limites Éticos, traz, já que a inteligência artificial ela está em tudo que nos cerca, eu defendo a constitucionalização do design ético ou responsável da inteligência artificial como um direito fundamental, tal qual a gente viu que não bastava só traçar como um direito fundamental e prever como um direito fundamental a proteção da privacidade, mas que numa era como a gente vive é preciso constitucionalizar,
como foi feito no ano passado, a proteção de dados pessoais, já que a inteligência artificial está em tudo que nos cerca, que a gente também positive como um direito fundamental o design ético da inteligência artificial, ou o responsável, para evitar também esses potenciais discriminatórios que a gente sabe que existem dessas decisões. Então, muito obrigada. Foi um desafio falar nesse tão pouco tempo, mas preparei essa apresentação para ver se eu conseguia me manter no tempo. Tainá, meus parabéns pela tua capacidade de síntese, isso é invejável. Foi muito bem, parabéns pela explanação. Muito obrigado. Passar a palavra para um amigo é uma coisa mais difícil, né? Porque a questão do coração, a alma fica mais tocada e é sempre difícil economizar adjetivos para o Flávio Jardim. Flávio Jardim é procurador do Distrito Federal, advogado militante, um excelente colega, leal, amigo, sócio do escritório Sérgio Bermudes e é doutor, ele é doutor em Direito pela Fordham Law School. Eu passo a palavra ao Flávio, senão eu vou começar a me derreter de elogios para você aqui, Flávio, para que você faça a tua explanação. Obrigado. Bom dia a todos. Acho que está funcionando. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de vários amigos. Queria cumprimentar o meu querido irmão, Michel Saliba, de anos de luta na advocacia eleitoral. É uma pessoa que eu tenho maior apreço e admiração. Queria cumprimentar, em nome dele, toda a mesa. Queria também cumprimentar todos aqui presentes, na pessoa do meu sócio, Luiz Felipe Freire Lisboa, que esse ano nos deu a graça de vir conosco. Então, muito obrigado a todos pela presença. Pessoal, eu queria tratar de 3 questões e eu vou ser breve. Eu acho que a gente não precisa discutir muito quais são os vieses que podem ocorrer, porque isso acho que os meus colegas antecessores já trataram de forma muito clara no âmbito da utilização da inteligência artificial. De fato, hoje, eu lendo esse artigo da MIT Technology Review, ficou muito claro que o problema pode ocorrer em vários pontos. A Tainá colocou isso muito bem, o Gustavo também, né, na parte só de adequação, né, de enquadramento do problema, isso pode ocorrer, na parte de coletar as informações e também quando se prepara ela, isso pode ocorrer já um indicativo de que a máquina vai se desenvolver com algum viés. Eu vou pular essa parte. E os casos problemáticos também já são presentes, estão documentados. Esse da Amazon que o Gustavo e a Vera Lúcia comentaram é emblemático. Existem outros também, por exemplo, existe um estudo do Departamento de Comércio dos Estados Unidos de 2019 que diz que o reconhecimento facial se equivoca mais na identificação de pessoas de cor. E isso pode resultar em prisão erradas em maior número para as pessoas de cor. Tem também um estudo de 2018 da Universidade de Berkeley, que ele calculou que os algoritmos usados pelos bancos cobravam taxas de crédito hipotecário mais altas de negros e latinos. O Gustavo botou isso, toda essa questão em relação às mulheres. Bom, então eu acho que provar que pode ocorrer o viés foi algo que a mesa já colocou de forma muito clara e específica, não vou passar mais sobre isso. Um ponto que eu queria chamar a atenção é que a primeira lei local, e parece que é uma lei inédita, vai entrar em vigor agora na cidade de Nova York. Não sei se vocês ouviram falar. É a New York City Local Law 144. Ela foi aprovada em 11 de dezembro de 2021, mas ela foi adiada o início da vigência em algumas oportunidades e está prevista para ocorrer agora em 5 de julho. E, basicamente, o que vai tratar essa lei? Desculpa, eu estou esquecendo de passar aqui os slides. Basicamente, ela vai regular justamente essas ferramentas automatizadas que auxiliam na decisão de contratação de emprego. Justamente o caso da Amazon, que o Gustavo tratou. Essa lei, ela vai abordar o problema da seguinte forma, de fato, na informação. Então, por exemplo, as empresas que se valerem desse tipo de solução vão ter que, primeiro, informar os candidatos que elas se valem dessa solução,
vão ter que se submeter anualmente a uma auditoria independente. Essa auditoria vai ter que expor os dados e esses dados vão ter que estar publicados no site da empresa. E há também uma possibilidade do empregado que for submetido a esse tipo de seleção, ele exigir que, no caso dele, a seleção seja feita de forma manual. Então, há um processo alternativo de seleção que tem que ser também viabilizado. Então, esse é um caso interessante. Essa lei vai começar a ser fiscalizada, cumprida pela Agência de Emprego e Comércio da cidade de Nova York, a partir agora de 5 de julho. E há esse conceito que a gente chama também de bias audit. Então, vai ter uma agência independente, uma empresa de auditoria independente vai fazer uma auditoria e verificar, testar essa ferramenta que é utilizada para ver se há aí um impacto diferente em pessoas diferentes. E isso vai ser publicado, enfim, acho que vai se evoluir bastante. Não há ainda, ou seja, uma proibição na utilização, mas há uma solução que também foi aqui tratada de informação, de explicação do que está ocorrendo, para que as pessoas saibam que podem estar sendo submetidas a um tratamento discriminatório. Agora, da nossa parte, eu queria tratar especificamente de um projeto que está em curso lá na Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Tenho muito orgulho, Saliba, esse projeto começou na minha gestão, quando eu fui Procurador-Geral Adjunto da Fazenda. Ele chama Projeto Osíris. E esse projeto, ele tem esse nome em função de um procurador que faleceu, Osíris Lopes Neto. Ele foi um grande jurista, foi colega da Procuradoria, então o projeto foi nomeado em nome dele. Ele visa o quê? Tentar utilizar a inteligência artificial no âmbito da execução fiscal. Esse aqui é um quadro interessante que eu queria mostrar para vocês, que nós desenvolvemos. Isto aqui é um fluxo geral do processo de execução fiscal. E aqueles pontos amarelos que vocês estão lendo seriam os pontos, vamos dizer assim, de crise, que a gente precisaria de ter uma solução automatizada para auxiliar o cumprimento daquela determinada etapa. Nós fizemos, paralelamente a esse projeto, que ele foi objeto de uma concorrência interna, 3 candidaturas foram apresentadas, foi contemplada a da Universidade de Brasília, que foi algo que nos deixou muito feliz. A Tainá deve conhecer o professor Fabrício Braz, ele que foi quem desenvolveu o Vitor, ele hoje é quem desenvolve esse projeto. O projeto já tem 1 ano e meio de contratação, falta 1 ano e meio para o cumprimento total. A gente tem uma expectativa muito grande. Obviamente, a gente não sabe quais os resultados que vão ser alcançados, mas, pessoal, todo mundo sabe que a execução fiscal é o grande problema do judiciário brasileiro. Tem 30 milhões de processos em curso na Justiça, e nesse estudo que a gente fez, em nome analisando o custo e o tempo médio da execução fiscal no âmbito da Justiça do Distrito Federal, a gente verificou que uma execução fiscal custava R$30 mil para os contribuintes, ela durava, em média, 6 anos para ser extinta. Agora, o pior, o tempo de trabalho do servidor no processo, que demorava 6 anos para ser extinto, era de, em média, de todos os servidores envolvidos, juízes, servidores, estagiários, 122 minutos, 2 horas. Ou seja, o processo demorava 2 horas para ser, de fato, tratado, mas ele demorava 6 anos por conta do volume, né? Então, esse é um projeto que pode ser muito importante para a Procuradoria do DF. E aqui eu vou trazer algumas reflexões, porque a gente fala muito sobre o viés discriminatório, mas eu me pergunto como o viés discriminatório pode entrar aqui nesse projeto. E isso foi, inclusive, um dos objetos da nossa matriz de risco, ao elaborar esse projeto lá atrás. Toda a nossa diretoria tratou desse tema. E o que é importante, aí o Gustavo Saboia tratou bem, é o tipo de informação e de seriedade desse projeto aqui. Por exemplo, o que nós informaremos para a máquina, para o computador, é basicamente o que está na dívida ativa. A gente não vai informar raça, não vamos informar gênero, não vamos informar sequer a situação econômica da pessoa. Na verdade, ele tem pouca informação, sabe? A CDA ela vai ter o nome, o corresponsável, o valor originário, a origem, a natureza. Tem pouca informação que pode gerar, que seria essa informação apta a gerar viés também. E
a gente precisa também lembrar, pessoal, que as etapas que a gente delimitou ali são etapas em que há pouca decisão que a gente poderia chamar assim, de discricionária. São etapas em que o direito, o processo, né, de executivo fiscal, ele é regulado muito por regras e não estándares. Ou seja, são poucos os conceitos jurídicos indeterminados que vão ser tratados. Por exemplo, é muito simples, se o computador retornar dizendo, olha, o devedor não foi encontrado naquele determinado endereço, mas eu acesso aqui ao sistema de endereço da Procuradoria e outros bancos de dados e sugiro um novo endereço. É difícil ver um caráter discriminatório nesse ato de sugestão. E, por último, também, que é uma das ferramentas muito importantes, é que toda decisão final é humana. Nesse caso específico, não estou dizendo que no âmbito da inteligência artificial assim ocorre, mas, nesse caso, o que a máquina pretende fazer é sugerir pronunciamentos que vão ser chancelados por um procurador. Então, assim, na nossa matriz de risco, de análise do projeto, o viés discriminatório me pareceu muito pequeno, sabe? E eu acho que isso tem sido repetido nos projetos que a gente vê em curso também. Por exemplo, no Victor. O Victor era um projeto do Supremo Tribunal Federal para classificar peças judiciais. Ele simplesmente lia um processo, iria verificar o que era o acordo, a sentença, onde estava o recurso especial, já tentar, inclusive, identificar o tipo de classe do processo e o tipo de matéria, mas há pouco também que ele poderia fazer para discriminar alguém, no sentido que a gente tratou aqui, por exemplo, em casos de contratação de emprego. Aí as questões são muito distintas. Então, assim, como as soluções que a inteligência artificial pode prover para o nosso judiciário são muito amplas, é preciso que a gente pense nisso também, ao elaborar essas matrizes de riscos dos projetos. Se a gente não está, às vezes, exagerando ou focado num ponto em que, em determinados processos, não vão ocorrer. Eu vi críticas muito sérias a esse tipo de projetos que estão acontecendo no Brasil, e eu fiquei assim, um pouco em dúvida se elas são pertinentes, sobretudo para esses tipos de soluções, que são ainda tímidas até, né, na inteligência artificial. A Tainá vai, talvez, falar melhor sobre isso, mas elas são tímidas. E, pessoal, eu trouxe ali os 7 temas da repercussão geral que foram mais sobrestados na história do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, o primeiro tema, ele teve 405 mil processos cadastrados, sobrestados, quer dizer. E a matéria era diferença de correção monetária de depósito em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão. Também, ele é um tema decidido majoritariamente por meio de regras. Esse é um tema repetitivo, in natura. Na essência desse tema, ele é um tema repetitivo. Dificilmente um processo que eu mover, ou que o Michel Saliba mover, pedindo a correção da caderneta, vai se decidir de forma distinta, por conta da nossa cor, gênero, especialização, enfim, procedência regional. É difícil a gente ver qual é o critério discriminatório. Então, uma sugestão de decisão, nesse caso, pode ser apropriada, até porque são 405 mil pronunciamentos que o Supremo ou os outros tribunais tiveram que fazer. Dos 7 temas, pessoal, que mais sobrestados da história do Supremo, o mais apto a gerar algum problema seria o 7º. Se vocês verificarem que ele trata da responsabilidade subjetiva, responsabilidade subsidiária, desculpe, da administração pública. E por quê? Porque o Supremo entendeu que ela pode ocorrer quando há uma negligência. E aí, negligência, a gente já teria um conceito jurídico determinado, classicamente é considerado um estândar jurídico, e é uma norma aberta que ela demanda aí uma atuação do magistrado para identificar esses níveis de negligência. Mas existem regras, temas que são decididos, sobretudo, às vezes, direito tributário, teses tributárias, que eles têm o perfil de processo repetitivo. Estes temas, como se repetem e são geralmente assim, pouco distintos de um caso para o outro, a meu ver, podem ser utilizados, eles são aptos a serem utilizados por esse sistema de forma, talvez, não tão com uma preocupação tão grande como outros. E eu acho que a gente precisa distinguir sempre qual tipo de tema, qual tipo de matéria jurídica que a gente está tratando, sabe? Então, eu vou encerrar aqui a minha palestra, agradecendo a todos mais uma vez e pedindo desculpa pelo estendido da hora. Muito obrigado.
Tainá, Murilo, Flávio, Saboia, professor Henrique e a Vera, que nos deixou um agradecimento especial a todos que aqui explanaram, um agradecimento mais que especial aos que ficaram, prestigiaram e aqui compareceram. Eu declaro, então, encerrado esse painel. Muito obrigado.